Como reconhecer uma seita? Responderemos a esta pergunta hoje no Dogmático. Quero começar respondendo essa pergunta lendo o texto de 1 João, capítulo de número 2, versos 18 a 26. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes o conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Como nós lemos aqui no texto de João, a realidade sobre falsos ensinos no meio da igreja, com aparente cara de verdade, já é algo desde os dias de João. Estamos falando de 2000 anos atrás. Então, não pense que dias de muitas seitas e muitas heresias e muitas coisas estranhas no meio do povo de Deus seja uma exclusividade dos nossos dias. E sim, é muito justa essa preocupação. Será que estamos frequentando uma seita? Como é que eu vou identificar isso? E esse texto aqui de 1 João mostra algumas realidades que eu gostaria de destacar. Primeiro, que esses falsos mestres com falsos ensinos saem de dentro da própria igreja. Muitos anticristos, veja que termo forte, né, que é usado por João. Nós pensamos na figura do anticristo, aquele enviado por Satanás, como a manifestação maior de todo tipo de iniquidade. Veja que João não poupa esforços para comparar estes falsos mestres à figura daquele grande anticristo que se manifestará nos últimos dias, mais próximo da volta do nosso Senhor Jesus. E ele diz: muitos já existem, muitos já estão negando a verdade sobre Jesus, sobre Deus, e todos eles já podem ser classificados como agentes de Satanás, querendo enganar, perverter a igreja. Mas é interessante também que o texto não apenas fala da realidade destes que negam, como também que eles saem da igreja, mas também ressalta que nós, os cristãos de verdade, já temos aquilo que atesta a verdade em nossas vidas, que é o Espírito Santo. Isso nos ensina algo muito precioso. Por mais que alguém talvez esteja frequentando uma seita, se de fato esta pessoa ouviu o Evangelho e se converteu verdadeiramente, foi alcançado, regenerado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, transformado pela ação do Senhor, em algum momento esses olhos serão abertos e essa pessoa vai sair, vai se desligar desta seita, deste movimento herético e vai se render ou vai passar a congregar em uma igreja séria, que glorifica a Deus, que busca o Senhor de acordo com os preceitos da Escritura. Então veja, nós já temos o Espírito, e o Espírito vai nos ensinar, vai nos auxiliar a distinguir, a discernir sobre a verdade. Por fim, o texto nos chama atenção para nós termos cuidado, cuidado com estes que tentam nos enganar. Sejamos duros com estes, sejamos prontos a, em relação a estes, de fato travar uma luta severa. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso, ele vai nos dizer lá no capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. E é claro que ali ele está falando de dois grupos de cristãos, cristãos judeus e cristãos gentios que haviam se convertido. E eles eram efetivamente, realmente cristãos. A nossa luta, sim, não é entre pessoas crentes.
apenas porque discordam de pequenas questões ligadas às tradições da igreja, ligadas às práticas litúrgicas. Alguns pontos assim não podem nos levar a brigar com os nossos irmãos. Presbiterianos contra batistas, batistas contra assembleianos. Estamos falando de igrejas sérias, de pessoas que amam verdadeiramente ao Senhor. Não estamos falando de hereges, não estamos falando de seitas, estamos falando de igrejas comprometidas com a Escritura, que podem ter distinção de interpretação teológica aqui na escatologia, ali na liturgia, em um ou outro ponto da soteriologia, mas que na essência daquilo que defendem e pregam, estão todas elas caminhando e trabalhando para o reino de Deus e servindo a Cristo Jesus. A nossa luta não é contra isso, a nossa luta é contra os hereges. Então, em relação aos nossos irmãos de denominações distintas que pensam diferentemente de nós em alguns pontos da teologia, deve haver maior disposição nossa em nos unirmos para pregarmos de Cristo Jesus e alcançarmos outras pessoas, e mais respeito, amor uns pelos outros, porque somos de denominações diferentes, posições teológicas diferentes, mas filhos do mesmo Deus e trabalhando pelo mesmo propósito, que é a expansão do reino de Deus. Mas no que diz respeito aos hereges, aqueles que negam Cristo Jesus, que negam a palavra, que vêm para enganar a igreja, em relação a estes, sejamos duros, não nos deixemos levar, não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Quero falar um pouquinho então agora sobre um bom parâmetro que eu vejo como um bom norte para nós, para sabermos distinguir o que é uma seita e o que é realmente uma igreja verdadeira. Estou falando do credo apostólico e quero ler ele com você e depois comentar aqui alguns pontos deste credo, justamente para nós termos como parâmetro para definirmos o que é ou não uma seita. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O Credo Apostólico é um documento formulado pelos pais da Igreja, onde traz uma síntese da fé cristã. Quando nós o tomamos como base, modelo, parâmetro para distinguir o falso do verdadeiro, eu creio que temos aqui uma boa referência. Então, pense um pouquinho sobre o lugar, talvez, onde você esteja indo, ou se em relação a um grupo do qual você tenha dúvidas. Eles creem na existência de um único Deus, Deus, o nosso Senhor, revelado na Escritura, que manifesta-se aí, né, que apresenta-se para nós na figura do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus subsistindo em três pessoas. Se esta é uma crença verdadeira daquele grupo, então aquele grupo é sério, aquele grupo é bíblico. Que falando em relação à obra de Cristo, reconhece em Cristo sendo Ele o nosso Salvador, sendo Ele verdadeiramente Deus, concebido por obra do Espírito Santo, sendo Ele encarnado, ou seja, Jesus 100% homem, 100% Deus, que nasceu da Virgem Maria, exerceu seu ministério terreno, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo agora com o Pai. Se nós cremos assim, se esse grupo crê assim, ótimo. Cristo como único meio para a salvação, louvado seja Deus, é uma igreja verdadeira, uma crença real no Espírito Santo, outra distinção do que é uma igreja verdadeira, do que é uma seita, aquele grupo do qual você esteja aí frequentando ou conhecendo, crê de fato na existência do Espírito Santo, na divindade do Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, ou seja, numa ideia de que a Igreja do Senhor não é uma denominação, mas é a reunião de todos os eleitos do Senhor que professam a fé em Cristo Jesus. Eu penso que este é um ponto que vai distinguir muitos grupos. Tem muitos grupos sectaristas que vão dizer apenas há salvação na nossa denominação. Esse grupo, então, é uma seita pelo simples fato de ignorar a ideia de que Deus salva pessoas de fora de uma determinada denominação A, B, C ou D. É como se nós estivéssemos atribuindo, então, a condição de salvação a uma denominação e não necessariamente
ao poder de Cristo Jesus, à obra redentora de Cristo Jesus, à justiça de Cristo Jesus, o preço que ele pagou na cruz em nosso lugar. Então, grupos que vão dizer somente há salvação na nossa igreja, grupos que vão dizer que aqueles que estão fora desta determinada igreja não são salvos, isso é uma seita, não estamos falando de uma igreja. Qualquer igreja genuína, bíblica, vai entender que há cristãos, inclusive de outras denominações que não a sua. Crentes que vão defender a comunhão dos santos, a importância do ajuntamento solene, da congregação do povo de Deus, isso é fundamental. Grupos que pensam de forma distinta disso são seitas, não são igrejas verdadeiras. Na remissão dos pecados, uma outra marca distintiva importante, né? Nós entendermos que nós somos remidos, lavados dos nossos pecados por meio da obra de Cristo e não de qualquer outra coisa. Então, igreja que cobra qualquer tipo de valor para que os pecados sejam remidos e não a fé em Cristo Jesus, igrejas ou supostas igrejas que vão apresentar meios de salvação que não a fé em Cristo Jesus, isso é seita, isso não é igreja. Por fim, creio na ressurreição do corpo, na vida eterna. A ideia de que o resultado, a consumação dessa obra redentora será a vida eterna que teremos com o Senhor no céu, no novo céu, na nova terra. Quem crê assim, de fato, está de acordo com a palavra de Deus. Ainda que tenhamos distinções em relação aos eventos escatológicos, crer na ressurreição dos mortos, crer na vida eterna, que nós estaremos com Cristo para todos sempre, isso é fundamental para nós afirmarmos. É uma igreja bíblica verdadeira e o que pensa diferentemente disso é uma seita. Espiritismo é seita. Igreja Universal do Reino de Deus é seita. Congregação Cristã do Brasil é seita. Igreja Católica Apostólica Romana é seita. Vão se distanciar do credo apostólico, ainda que carreguem isso em suas placas, ainda que carreguem isso talvez nos seus documentos, se a prática, se a pregação, se o que é feito nesses grupos não está de acordo com o credo, não está de acordo com o que a Escritura diz, então tome muito cuidado. Então, você vê grupos como, por exemplo, Congregação Cristã do Brasil e o grupo dos Adventistas sendo sectaristas. Não creem na ideia da Igreja Universal, não creem na ideia da comunhão dos santos. Fazem a distinção e divisão como se a salvação estivesse apenas, então, somente naqueles que seguem os seus ritos, que seguem o seu estilo de comunhão cristã ou o seu estilo de dogmas que eles têm. Cuidado com isso. Né? Aparentemente parece ser muito bom, mas está distante da Escritura. Tenhamos cuidado. Grupos como as igrejas neopentecostais, Universal, Mundial do Poder de Deus, Renascer em Cristo, todas seitas porque não atribuem e não creem na fé única e exclusiva por meio de Cristo Jesus. Colocam um monte de outros meios, um monte de outros ritos que vão garantir a salvação, de forma distinta daquilo que a Bíblia nos apresenta, a salvação pela graça mediante a fé. Então tome muito cuidado com esses grupos. Testemunha de Jeová que nega a Trindade, tome cuidado com isso. A Igreja Católica Apostólica Romana, que nega a salvação exclusiva por meio de Cristo, que coloca ao lado da Escritura e de Cristo a condição da igreja, afirmando que não há salvação fora da igreja, são seitas. São grupos que aparentemente defendem Cristo, aparentemente defendem a Bíblia, mas trabalham contrariamente à Escritura. Quero aproveitar aqui e dizer que a Igreja Presbiteriana não é uma seita. Embora nossa interpretação sobre o agir do Espírito Santo seja distinto das igrejas pentecostais, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na obra do Espírito Santo, capacitando a igreja, regenerando a igreja. Há uma distinção sobre os dons, há uma distinção de interpretação sobre a forma como se dá essa capacitação do Espírito na igreja, mas a crença nossa é na Trindade, que Deus é o único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que essa nossa conversa rápida aqui, falando sobre seitas e como distingui-las de grupos autênticos, de grupos realmente bíblicos, possa ter te ajudado. Mais uma observação aqui apenas. É importante distinguirmos a instituição das pessoas.
Eu entendo que há pessoas salvas, eleitas, dentro da Igreja Católica, dentro da Congregação Cristã do Brasil, da Igreja Adventista e de outros grupos que talvez eu tenha identificado aqui como seitas, porque, mais uma vez, uma coisa é o que pensa a instituição, outra coisa é o tempo que leva para alguém ter a maturidade bíblica para ver os erros desse lugar, se distanciar deste tipo de grupo e se vincular a um grupo sério que ama o Senhor, que ama a Escritura e segue a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Então, vale reforçar: é possível existirem pessoas convertidas, pessoas cheias de boas intenções, que amam verdadeiramente a Deus, dentro de grupos assim. A organização não é necessariamente as pessoas que ali estão. Muitas pessoas que estão dentro desses grupos que eu citei aqui são pessoas sinceras, honestas em sua fé, desejosas por servir a Deus, talvez precisando apenas de maior instrução e esclarecimento bíblico para se verem em uma condição melhor de exercício da sua fé, de saúde espiritual. Que Deus te abençoe, te ajude grandemente aí a servi-lo da forma como lhe agrada, seguindo as Escrituras.